Olá, alunos do nono ano! Agora nós iniciaremos a nossa segunda aula. Então, na primeira aula, o que a gente viu? Algumas características gerais da Europa, enfocando ali a questão do relevo e da hidrografia dos rios europeus. Agora, começando a nossa segunda aula, vamos primeiro falar de clima e vegetação. O continente europeu está quase totalmente na zona temperada do hemisfério norte, ou seja, ele não está nem na zona tropical e uma parte da Europa está mais próxima do Polo Norte. Então, nessa faixa, os climas têm algumas características ali em comum, ou seja, com algumas variações, quase toda a Europa tem um clima temperado, um clima ameno, não faz nem muito calor e nem um inverno muito rigoroso. Algumas características do continente europeu nesse sentido é que a topografia do continente permite, não há grandes cadeias de montanhas, o litoral muito recortado permite a entrada da umidade, tanto do mar Mediterrâneo quanto do Oceano Atlântico, além da corrente do Golfo, que é uma corrente marítima que traz umidade e ar quente do Mar do Caribe em direção ao norte da Europa, fazendo com que regule o clima europeu ali. Então a gente vai falar do clima temperado, que é o principal clima europeu. O clima temperado a gente divide em dois, O clima temperado oceânico ocorre na parte ocidental do continente próximo ao litoral, então as áreas do continente europeu mais próximo ao litoral, sendo que devido à umidade do mar do oceano, a região é muito úmida, com verões e invernos menos rigorosos, ou seja, no verão nem faz muito calor, no inverno nem faz muito frio. Há pouca amplitude térmica, o que isso significa? Que ao longo do ano a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima tem pouca variação. Chuvas abundantes e regulares ao longo de todo o ano, atingindo uma quantidade maior de chuvas no período do inverno. Já o clima temperado continental ocorre no interior do continente, mais longe do mar, portanto, abrangendo as partes central e oriental do continente, do centro da Europa em direção à Rússia. Aí o que acontece? Eu tenho uma variação maior. Os verões são muito quentes e os invernos são muito rigorosos. Eu tenho uma grande amplitude térmica, ou seja, ao longo do ano a diferença entre a mínima e a máxima é significativa, e as chuvas são irregulares, chovendo concentrado mais numa época do ano do que em outra época do ano, geralmente o verão. Quais são os tipos de vegetação associado ao clima temperado? A gente tem a chamada floresta temperada, era o maior fragmento florestal que tinha na Europa, ou seja, essa floresta cobria grandes extensões, mas devido à exploração de madeira ficou reduzido a alguns trechos. As principais espécies da floresta temperada é o carvalho, a castanheira e o pinheiro. Landa é um tipo de cobertura vegetal que ocupa solos menos férteis onde não existe mais a floresta. Então as principais espécies são os juncos e as samambaias. E tem as estepes, recobre as planícies e baixos planaltos na região de clima temperado mais seco, onde chove menos, com espécies de até 60 centímetros de altura. Então a gente pode ver aí aqui uma fotografia de estepes na região da Ucrânia e da Rússia, Então em áreas secas tem uma baixa estatura, gramíneas e arbustos de até 60 centímetros. Aqui na foto de baixo a gente pode ver numa região da Europa a chamada landa, então tem juncos, samambaias, arbustos ali que raramente ultrapassam 1 metro, 1,5 metros. E lá na esquerda a gente tem uma foto de uma floresta temperada, com aquelas árvores, formato de cone, que são os pinheiros, os castanheiros e os carvalhos. Outros tipos climáticos da Europa é o clima ártico, ocorre na zona polar ártica, ou seja, no norte da Noruega, Rússia, Suécia e Finlândia, lá próximo do Polo Norte. Apresenta temperaturas geralmente próximos dos 10 graus durante o curto verão, 3, 4 meses no máximo, e as médias durante o inverno geralmente é menos de 0 graus. Nessa região tem dois tipos de vegetação: a tundra, uma vegetação rasteira que se desenvolve no curto verão, constituída de musgos e líquens, e a floresta boreal, que nas áreas menos frias é formada por umas espécies de coníferas, árvores em formato de cone, porque na época do inverno, quando neva, é para as folhas não reter a neve, e aí não esfriar, não congelar a árvore.
E o clima mediterrâneo é a região mais ao sul da Europa, nos países banhados pelo mar Mediterrâneo. Então, sul de Portugal, sul da França, sul da Espanha, parte da Itália e grande parte da Grécia, né? Então, os verões são quentes e secos e as chuvas acontecem geralmente no inverno, próximo ali ao mar Mediterrâneo. Os dois tipos de formação vegetal são maqui, uma vegetação densa e espessa de árvores e arbustos, nas regiões que chove mais, e garrigue, que é arbustos e vegetações rasteiras nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo que chove menos. Então aqui a gente pode ver, né, uma foto de uma floresta boreal, geralmente com as árvores finas e coníferas indo lá para o alto, e aqui uma fotografia de uma tundra, né? Então são pequenas gramíneas, geralmente úmidas, né? Uma mistura ali de líquens e musgos que cobre o solo quando a neve derrete e o solo descongela no período do verão. E aqui da vegetação mediterrânea, né? A gente pode ver uma foto de uma região de maqui e aqui uma foto de uma região de garrigue. Depois de a gente ver toda a parte dos aspectos naturais do continente europeu, hidrografia, relevo, vegetação e clima, agora a gente vai entrar nas características sociais, econômicas e demográficas do continente europeu. Então primeiro a gente vai falar das questões demográficas e étnicas. Para o ano 2020, a população europeia será de aproximadamente 745 milhões de habitantes, correspondendo aí a cerca de 10% da população mundial. A densidade demográfica no continente europeu é de 65 habitantes a cada quilômetro quadrado, fazendo do continente o mais povoado do mundo, né? É um continente pequeno com uma grande população. O continente vem apresentando baixas taxas de crescimento populacional e alguns países apresentam inclusive taxas negativas, ou seja, tem vários países europeus que a população está diminuindo de tamanho. Enquanto as Américas, África e Ásia têm crescimento populacional, a Europa é o continente com menor crescimento populacional e, nas próximas décadas, deve ser o primeiro continente a ter sua população diminuindo de tamanho. Quais são os principais motivos? Um grande desenvolvimento urbano industrial, ou seja, quase toda a população europeia é urbana, né? É um continente extremamente industrializado, com um grande setor de comércio e serviços. Aí o que acontece? O custo de vida nas áreas urbanas, nas grandes áreas urbanas onde está a maioria da população, o custo de vida é bastante elevado, o que leva as pessoas a não ter mais uma família numerosa. Então as pessoas acabam tendo cada vez menos filhos. Muita gente opta por não ter filho, né? Casamentos mais tardios, então as pessoas querem desenvolver profissionalmente, ter um bom emprego, etc., acaba adiando o casamento, levando aí também uma diminuição dos matrimônios, consequentemente uma diminuição do número de pessoas que nascem no continente europeu. Maior participação da mulher no mercado de trabalho, devido ao seu desenvolvimento industrial e econômico, né, tem uma grande participação das mulheres no mercado de trabalho que acaba levando muitas a optar por não ter filho. Desejos de consumo, lazer e ascensão social, ou seja, as pessoas querem estudar, querem se desenvolver, querem trabalhar, querem comprar casa, carro, querem viajar e aí acaba não tendo, nesse modelo de vida, espaço para ter muitos filhos ou sequer para ter filho. Disseminação de métodos contraceptivos, ou seja, a Europa tem maior acesso à informação, as pessoas têm um nível educacional maior e aí tem maior autonomia para estabelecer as famílias, para escolher ter ou não filho, em que momento ter filho, quantos filhos ter e etc. Esse mapa é bem bacana que vai mostrar a densidade demográfica na Europa. De acordo com a legenda que você pode ver lá em cima, quanto mais escuro, maior a concentração populacional. Quanto mais claro, menor a concentração populacional. Se você for reparar, a região central da Europa Ocidental é a região de maior concentração demográfica. Por quê? Porque é a região de maior desenvolvimento industrial e econômico. Então você pega aqui o norte da Itália, parte da França, parte da Alemanha, né? Bélgica, Holanda e aqui parte da Dinamarca aqui e mais alguns outros países. Essa região aqui é a região de maior concentração populacional. Na parte aqui da Grã-Bretanha, onde está a Inglaterra, né? Pegando Londres, que é uma das maiores cidades da Europa, e aqui no alto pode ver que devido ao clima frio próximo aos polos tem uma menor concentração populacional. A gente tem aqui a região de Madrid, Catalunha e norte de Portugal também com grande concentração populacional.
Então, as áreas de maior desenvolvimento industrial e econômico na Europa são as áreas de maior concentração populacional. E esse mapa é interessante que ele vai mostrar a porcentagem de crescimento populacional, ou seja, as áreas de rosa claro e rosa escuro são as áreas que estão tendo uma diminuição da população. E as áreas de verde são as áreas que estão tendo um crescimento populacional. Então aí é relacionado ao crescimento populacional. Estamos encerrando a nossa aula, nossa segunda aula, né? Se inscreva no canal, dê o seu like, escreva nos comentários que eu respondo lá para vocês. Até a próxima!